Nós estamos aqui ao lado do coordenador da campanha de Rafael Fonteles, Chico Lucas, está aqui conosco. Seja bem-vindo, coordenador. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. E boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, nós vimos aí fotos e mostrando vereadores ou progressistas aderindo à pré-candidatura de Rafael Fonteles. Falamos que na semana passada o prefeito de Valença tinha anunciado um apoio que depois recuou. Como é que está essa movimentação e o diálogo do grupo de Rafael Fonteles com lideranças partidárias nesse momento que é definido, né, como pré-campanha eleitoral? Olha, a gente tem feito um diálogo intenso e principalmente o time do povo, que é o time que nós fazemos parte, o time do Rafael, do Wellington Dias e do Lula, ele é um time que respeita as lideranças. A gente trata as lideranças, escutando as lideranças, integrando elas a um projeto, que é um projeto de trazer de novo a paz social e principalmente trazer a questão social para o debate. Diferente do ministro Ciro, que sempre trata as lideranças como se fossem objeto, né? Então é aquela questão de puxar ou de cooptar com emendas. Então, isso é a grande diferença que nós temos nesse tratamento. E a gente tem conversado, tem dialogado e tem principalmente escutado as lideranças e o povo do Piauí. E essas lideranças que a gente tem discutido e tem dialogado, tem escutado o povo, tem visto o crescimento da campanha do Rafael Fonteles e tem aderido ao nosso projeto. E isso não é só uma percepção do nosso movimento, mas é uma percepção de todos. E eu trago aqui números. O próprio ministro Ciro Nogueira, no lançamento da chapa de oposição, em fevereiro, ele dizia que tinha 140 prefeitos. 2 meses depois, ele anunciou que tinha 116. E hoje a gente sabe que ele tem menos de 100 prefeitos na base de apoio. Além disso, eles anunciaram que os vereadores, em sua grande maioria de Teresina, iriam ficar na base do governo, mas o diálogo franco, com a articulação de grandes líderes, a gente viu aí o Dudu falando, de outros vereadores, nós conseguimos fazer uma reunião ontem extraordinária com 21 vereadores de Teresina, com também suplentes com mais de 2.000 votos, 3.000 votos. A gente tem dialogado com todos, porque o Rafael tem uma preocupação especial, lógico, com todo o Piauí, mas com Teresina, para trazer projetos para Teresina, para fazer um diálogo franco com Teresina. Então, ele é um governador que vai dialogar com Teresina. Essa preocupação tem relação com o fato do pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes, ter sido prefeito da capital? Olha, tem principalmente pelo fato do Rafael ser o primeiro governador candidato teresinense, né? Então, o Rafael nasceu em Teresina. Diferente dos outros governadores, os últimos, todos vieram do interior, né? Então, todos eram frutos daquele êxodo rural, né? Então, vieram para estudar em Teresina, para trabalhar em Teresina. Então, todo mundo tem suas origens em alguma cidade do interior. Então, o próprio nosso governador Wellington Dias, a nossa governadora Regina Souza é de União, o Mão Santa é de Parnaíba. Então, o Rafael, por ser de Teresina, isso traz uma responsabilidade maior. Lógico que ele vai olhar para todo o Piauí, mas ele quer fazer um trabalho aqui integrado com o município, lógico, sempre dialogando com as instituições e principalmente dialogando com o governo federal, que é essa a grande questão. Nós temos um projeto de nação, um projeto de integração e ele quer utilizar a sua proximidade com o presidente Lula e a intermediação do nosso líder, Wellington Dias, que muito provavelmente será senador, e a gente está trabalhando para isso, e também ministro, para trazer grandes projetos para a Teresina, diferente do que está sendo feito hoje. Ministro, a gente pensa no nosso governador Wellington Dias como futuro ministro, porque ele tem esse respaldo, participa da coordenação nacional da campanha do Lula e tem nome sim para quem sabe fazer esse papel de interlocutor entre o governo do estado e o governo federal. Porque o que nós vemos hoje é o seguinte: um piauiense ocupando uma posição de destaque a nível nacional, mas eu pergunto ao telespectador, o que é que isso representou de diferente na vida da população? O que é que o ministro Ciro Nogueira trouxe de obras para Teresina ou para o Piauí? A gente teve aqui no Piauí um posto da Polícia Rodoviária em Piripiri. Um posto da Polícia Rodoviária em Piripiri. Então, você não teve nada de relevante. Ele utiliza a sua posição de destaque apenas para fazer uma política de fisiologismo, de cooptar a liderança através de emendas e, principalmente, disseminando o ódio, disseminando a fome e essa política do Bolsonaro de negar a pandemia, negar a vacina, negar a realidade dos fatos. Hoje, nós temos uma crise econômica sem precedente. Você, com certeza, deve ter sentido nos últimos anos que a vida do brasileiro, a vida do piauiense piorou muito com o Bolsonaro. E é por isso que a gente está querendo, de novo, ter o nosso presidente Lula,
com o governador Rafael Fonteles, com o nosso senador Wellington Dias, com toda essa bancada de deputados estaduais e federais, com esses vereadores também se somam no projeto, para que a gente possa, de novo, ter uma política nacional de combate à fome, de desigualdade, combate à desigualdade e, principalmente, trazendo recursos para o Piauí, em especial para Teresina. Um prefeito e um governador alinhados com o governo federal e um governador teresinense que tem um olhar novo, que tem um olhar diferente, que é a renovação política de fato. Mas, coordenador, mas o senhor fala aí desse discurso, né, de que há essa pressão por parte do ministro Ciro Nogueira, mas a gente ouve das lideranças da oposição o contrário, né, de que, na verdade, o governo, né, há denúncias de que o governo é que estaria usando ali o seu poder, a máquina, para pressionar lideranças no interior, principalmente prefeitos. Olha, a nossa equipe, o nosso time, o governo do estado, do qual fazia parte até pouco tempo, ele não trabalha dessa forma. A gente consegue convencer as lideranças e, principalmente, a gente tem que trabalhar sob perspectiva de povo, com as obras e as ações do governo. Então, o governador Wellington Dias e agora a nossa governadora Regina Souza têm feito um trabalho incansável em prol do Piauí, através do próprio Piauí, levando obras de infraestrutura, obras de educação, de saúde, e isso tem feito com que as pessoas se convençam do nosso projeto. Então não existe isso, não existe pressão, existe convencimento, existe uma mensagem que é abraçada, porque é esse o modo de trabalhar do time do povo, do Partido dos Trabalhadores. Ele tem um olhar social. Então, o governador Wellington Dias, por exemplo, enquanto o governo federal, Bolsonaro, Ciro Nogueira e o candidato de oposição, Silvio Mendes, negavam a vacina, o governador Wellington Dias encabeçou os governadores através dos fóruns e foi o grande responsável por que o governo federal comprasse a vacina. E hoje a gente tem uma situação de pandemia controlada porque o nosso governador tem essa preocupação social. Educação é outra grande preocupação do governo do estado. Nós conseguimos, nos últimos anos, levar a educação básica, educação de ensino médio e nível superior para todos os municípios do Piauí, fazendo com que as pessoas não precisem mais se deslocar de sua cidade para os grandes centros. Então, tudo isso tem feito, Lídia, com que os prefeitos, vereadores, que hoje são a grande maioria que nos apoiam, estejam do nosso lado. E, principalmente, porque eles que estão lá no interior sentem que essa política do Bolsonaro, essa política do Ciro Nogueira e do Silvio Mendes, ela vai recrudescer no próximo mandato, então vamos ter mais fome se eles forem eleitos. E para acabar com esse ciclo de fome, miséria, de pobreza, nós temos que retomar o investimento, os programas sociais, mas programas sociais que de fato se preocupem. Eu tenho uma preocupação, Joelson, que é o seguinte: o presidente Lula, todo mundo atribui essa popularidade dele ao Bolsa Família, como se fosse simplesmente dinheiro, né? O Partido dos Trabalhadores fizesse esse programa de transferência. Mas não é só dinheiro. O governo Lula, o governo do PT, ele dá mais do que transferência de recursos. Ele se preocupou de fato com as pessoas. Ele dispensou atenção, amor, compaixão. Então, hoje o governo Bolsonaro vem com um programa auxílio emergencial achar que vai comprar a consciência das pessoas. E não é dinheiro que as pessoas querem. As pessoas querem um governo que se preocupem de fato com elas. Então, tenho certeza que as pessoas que estão passando necessidade por conta dessa política de preços da Petrobras, por conta dessa política inflacionária do Paulo Guedes, elas vão receber o auxílio emergencial, mas elas sabem quem de fato tem preocupação, quem tem atenção e quem vai fazer o melhor para elas, que é o presidente Lula a nível federal e aqui no Piauí, Rafael Fonteles, que já mostrou experiência na gestão pública como secretário de Fazenda e coordenador do próprio Piauí, e vai trazer uma lufada de novidade, de renovação, para uma gestão que já fez muito na parte social, levando a educação para todos os municípios, levando obras de infraestrutura para todos os municípios. Nós vamos pegar aquilo que já foi feito de bom e melhorar ainda mais, com novas ideias, mas sempre respeitando aquilo que é o grande legado do nosso governador Wellington Dias e do nosso governo, a preocupação com o social e a preocupação com as pessoas. Agora, com relação à infraestrutura, o senhor ressalta aí, mas a oposição tem levantado, inclusive, com informações de situação complicada do Estado em relação às estradas, manutenção de rodovias e obras de infraestrutura que sejam, digamos assim, estruturantes.
e reclamam planejamento do Estado em relação a esse aspecto. Isso fortalece muito o discurso da oposição. Como é que as forças governistas avaliam essas críticas e, ao mesmo tempo, esse legado que é atribuído aos governos petistas do Estado do Piauí? Elivaldo, ótima pergunta e eu respondo com muita tranquilidade. Antes do governador Wellington Dias, nós tivemos 150 anos de uma elite que tinha no poder, por exemplo, o ministro Petrônio Portela, da ditadura militar. A ditadura militar fez investimento em todos os estados e Petrônio Portela foi ministro. Lucídio Portela, pai da vice-governadora, candidata a vice-governadora Iracema Portela. O próprio Ciro Nogueira, o pai do Ciro Nogueira, foi deputado. E todos esses, e eu falo isso por um conhecimento de causa, que eu sou Pedro Segundense, como o ex-deputado Ciro Nogueira, não trouxeram obras para o Piauí. Então, se hoje nós temos problema em algumas estradas, em algumas que estão sendo recuperadas, é porque o governador Wellington Dias, que saiu lá de Parlandim, saiu de São João, teve a preocupação, primeiro, de ligar todos os municípios por asfalto. Então, hoje, todos os municípios do Piauí têm ligação asfáltica. A última cidade a ser contemplada foi Morro Cabeça no Tempo, que recebeu uma estrada entre Curimatá e Morro Cabeça no Tempo. Lógico que ao longo desses 20 anos, aquelas estradas que foram feitas nos primeiros governos, elas precisam de manutenção e a gente está tendo esse programa, o próprio Piauí tem essa preocupação de fazer, estão sendo todas recuperadas, recuperamos agora até Miguel Alves, nós estamos também fazendo a outra PI que vai até Barras, então todas serão recuperadas. Então, se hoje a gente está reclamando de buraco, é porque o governador Wellington Dias e o governo do PT fizeram as estradas que não foram feitas nos governos anteriores. Se hoje as escolas, e a gente levou a educação superior para todos, e a educação de ensino médio, quando o governador Wellington Dias assumiu, nós não tínhamos nem 60 municípios no Piauí com ensino médio. E isso fazia com que as pessoas tivessem que se deslocar para o grande centro. Inclusive, ele, governador Wellington Dias, a própria governadora Regina Souza, são filhos desse êxodo rural. Então, eu, por exemplo, sou Pedro Segundense, nasci em Pedro II, minha mãe veio para cá porque ela tinha que estudar, adolescente, porque ela queria ser professora, ser pedagoga, porque não tinha oportunidade lá em Pedro II de se formar. Hoje, depois do governo Lula, depois do governo Wellington, em Pedro II nós temos o IFP, nós temos um campi da UESP e nós temos a universidade aberta, a UAP. Então, tudo isso mostra a preocupação social. Isso é a tônica, Elivaldo. Então, a questão da infraestrutura, o próprio Piauí foi muito bem sucedido, levando mobilidade urbana, levando obra de calçamento. As pessoas têm um preconceito muito grande, eu fico muito triste essas falas preconceituosas de estão levando calçamento. Nós que moramos em Teresina, nós gostamos de asfalto, nós gostamos de ter todos os serviços, a infraestrutura, água, esgoto. Então, por que é eleitoreiro levar calçamento para uma pequena comunidade? Por que a gente aqui quer ter asfalto, mas a gente não aceita que aquela comunidade do interior tenha calçamento? Então, o próprio Piauí vai olhar para o pequeno e para o grande. E o Rafael traz no seu programa de governo, do qual eu participei, e vários partidos também debateram o programa de governo, um grande programa de investimentos. Rafael tem essa visão de trazer investimentos para o Piauí, que serão tanto a nível federal, vão ter investimentos bilionários, que a gente quer que isso aconteça, como investimentos também por parte do governo, porque ele já mostrou, né? Então, quais eram os grandes desafios do Piauí e que foram resolvidos nos últimos 20 anos? Nós tínhamos o desafio da educação. Então, o Piauí levou a educação, ensino médio e ensino superior para todas as cidades. Nós tínhamos o desafio da tecnologia da comunicação. O Piauí tem uma das internets mais rápidas do Brasil, obra do governo Wellington Dias. Nós tínhamos um problema de infraestrutura. Hoje, todas as cidades têm ligação asfáltica e todas as cidades receberam asfalto urbano. Esses problemas foram equacionados. É a grande hora, é o grande salto de uma pessoa que teve essa experiência de gestão pública, que mostrou que sabe fazer, que colocou as contas em dia de fazer um grande programa de investimento para levar o Piauí para um outro patamar com geração de trabalho, de emprego e renda e tornar o Piauí referência no desenvolvimento econômico. Você falou a respeito da possibilidade da acusação, né, da oposição de que as obras seriam eleitoreiras, essas obras do... Pegando a fala aqui da Lídia, sim, que ela está colocando, né? Que eu acho que tem
um tom de preconceito da parte da oposição. Mas você não acha também que a oposição que o PT faz, por exemplo, a Bolsonaro, não carrega também esse tipo de comportamento quando faz críticas, por exemplo, às discussões que acontecem no Congresso Nacional em relação à PEC Kamikaze, essas medidas que o governo está tomando que são apontadas como eleitoreiras, que envolve, por exemplo, aumento do Auxílio Brasil, mais recentemente? Não há uma troca de acusações e que normalmente são dirigidas a quem está no poder, porque precisa agir, precisa fazer? Joelson, não, porque eu vou lhe dizer por quê. Quando veio a pandemia, se discutiu o Auxílio Brasil. E você pode recuperar aí vídeos, o Bolsonaro se posicionando contra o Auxílio Brasil. Bolsonaro se posicionou contra a vacina. Ele se posicionou até contra a distribuição de absorvente para as mulheres e alunas pobres da rede pública de educação. Então, ele sempre se posicionou contra qualquer programa social que tivesse como objetivo olhar para as pessoas mais carentes, para as pessoas mais pobres. Diante do auxílio emergencial e de uma leve recuperação que ele teve na sua imagem, ele percebeu que isso poderia ser algo usado para fins eleitorais. Mas, diferentemente do programa social Bolsa Família, que foi criado no governo do Lula, do PT, que tinha uma preocupação não só de transferir renda, mas tinha principalmente a preocupação de incluir as pessoas, porque havia uma série de outras contrapartidas. A criança tinha que estar na escola, ela tinha que manter o cartão de vacinação em dia, ele tinha que participar de curso. Então, Bolsa Família, ele tinha uma preocupação de ter contrapartidas sociais por parte dos beneficiários. O Auxílio Brasil, você, telespectador, sabe que ele só vai ser pago esse ano. Ele disse que não está garantindo o próximo ano, ou seja, ele está institucionalizando o estelionato eleitoral. Ele está dizendo assim, vou dar para você R$600 e se você votar em mim, eu não garanto que vai ter no próximo ano. E pior, esse governo é tão... assim, eu tenho até falta de adjetivos, porque ele é tão ruim, canalha em alguns aspectos, que a pessoa que já está passando necessidade, que vai receber R$400, ele ainda liberou para a pessoa pegar empréstimo consignado numa operação junto com os bancos. Imagine, Joel, uma pessoa que vai receber R$400, uma família, está passando necessidade, que não consegue comprar um litro de leite, está R$10, vai ainda pegar empréstimo, ou seja, ele está institucionalizando a agiotagem com o benefício social. Isso, para mim, é um absurdo e mostra a diferença desse governo, que não tem uma preocupação social, com o nosso time, com o time do Lula, com o time do Rafael, com o time da Regina Souza, com o time do Wellington Dias, que se preocupam sim com as pessoas de fato. Veja a nossa governadora Regina Souza, que é uma mulher simples, é uma quebradeira de coco. Primeiro ato dela como governadora foi titular, e eu tive a honra de participar desse momento. A primeira comunidade quebradeira de coco do Brasil foi titulada no governo Regina Souza. Nós titulamos comunidades quilombolas, comunidades indígenas, 15 mil pequenos agricultores, porque este governo tem sim a marca do social, da preocupação com as pessoas mais simples. Agora... E isso não é eleitoreiro, isso é autêntico, é diferente de quem está querendo comprar consciência, mas não vão conseguir, porque as pessoas vão receber o auxílio emergencial, porque sabem que só estão recebendo porque existe o Lula em primeiro lugar nas pesquisas e que vai ser o nosso próximo presidente do Brasil. Preocupa de alguma forma a coordenação de Rafael, o impacto que pode ter essa discussão do ICMS? A narrativa que foi criada coloca os governadores aí como se eles fossem contra a redução do imposto. E isso gera críticas na sociedade, há um temor de que isso possa ter um impacto na campanha de Rafael? Olha, nós não temos nenhum temor de que isso cause impacto, porque a governadora Regina Souza, sensível às reivindicações sociais, já encaminhou o projeto de lei. Então, isso foi uma recomendação da Procuradoria do Estado. Eu mesmo sou procurador, sou advogado. Mas os governadores estão com a ação do Supremo, né? Não, mas aí a outra questão é sobre a base de cálculo. Isso não causa impacto, até porque nós já encaminhamos o projeto de lei, próxima semana vai ser votado, e a gente vai ter a redução da alíquota do ICMS. Então, e isso vai mostrar para todos, e isso já aconteceu nos outros estados, que o grande problema não é o ICMS. Nós temos a mesma alíquota de ICMS desde 2017. Ou seja, desde 2017 o governo cobra a mesma alíquota. Por que que o dólar, ou por que que o petróleo aumentou? Por que que o preço da gasolina aumentou, você cidadão? Por quê? Porque o governo federal, desde o impeachment da presidente Dilma,
instituir uma política de preços em que o preço da gasolina e do diesel está dolarizado. Então você recebe seu salário em reais, eu compro os meus mantimentos em reais, você compra o seu mercado em reais, mas a Petrobras cobra o petróleo em dólar. Isso está fazendo com que os grandes investidores de fora, que nem moram no Brasil, são grandes fundos, recebam bilhões de lucro e você esteja passando necessidade, não esteja mais conseguindo viajar, levar seus filhos para a escola, andar na sua moto, andar no seu carro. Então, o problema do preço da gasolina não tem nada a ver com o ICMS. É mais uma narrativa que quer se colocar, mas que na verdade tem a ver com a questão da dolarização. O próprio presidente Lula já colocou que quando ele se eleger, e ele vai se eleger, que é, se Deus quiser e à vontade das pessoas, ele vai acabar com essa política de preço que poderia ser resolvida numa canetada, porque o governo federal é o sócio majoritário da Petrobras, e isso inclusive foi feito. A presidenta Dilma, Joel, só aqui para interromper, ela foi muito criticada, porque no governo dela ela mantinha um congelamento dos preços da Petrobras. Você lembra disso? Da Eletrobras também. E da Eletrobras. Os preços administrados. Isso causou um impacto recessivo até na economia. Mas veja, é porque nós, do nosso time, temos preocupação. Congelar preço de energia e congelar preço de combustível, que é justamente a nossa grande preocupação, é garantir que você, que ganha um salário mínimo, consiga comer. O que é que vê o governo Bolsonaro? Privatiza a Eletrobras. Então, o preço da conta de luz, desde que o Bolsonaro ganhou, aumentou? Eu pergunto para você, telespectador. O preço da carne aumentou? O preço da gasolina aumentou? Então, a culpa é de quem? São dos governadores ou é do Bolsonaro, assim, do Ciro Nogueira e do Silvio Mendes? Ela caminha numa direção que é a seguinte: independente de se funciona ou não funciona, se o ICMS reduz ou não reduz, ficou na conta dos governadores a imagem dos vilões. Eu acho que não, discordo de você. Eu acho que está na Petrobras. Inclusive saiu agora na pesquisa Quest que o grande responsável é a Petrobras. Quem coloca o preço é a Petrobras. Mas você é contra a redução dos impostos? Eu sou a favor da redução dos impostos, mas sou principalmente a favor do fim da dolarização do preço do petróleo. Sou a favor da redução. Rafael é a favor da redução dos impostos. Mas a gente luta para que o preço do petróleo seja fixado em reais. Nós vivemos no Brasil, não é nos Estados Unidos. O preço tem que ser fixado em reais. Então, o Bolsonaro tem que deixar de governar para o mercado, para os grandes investidores e olhar para as pessoas mais simples do interior, do Nordeste e do Brasil, que são aquelas que recebem salário mínimo, R$1.000 e poucos e que hoje não conseguem comer e nem andar porque o preço da gasolina está dolarizado. Coordenador, queria agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Chico Lucas, coordenador da pré-campanha de Rafael Fonteles. Obrigado. Eu que agradeço o espaço e espero sempre estar aqui à disposição. Nós que estamos nessa empolgação, nessa caminhada, recebendo carinho, cada dia novas adesões e até chegar lá dia 2 de outubro, com seu apoio, a gente quer levar esse novo projeto do Rafael, um rapaz jovem, que tem um passado brilhante de estudante, de gestor e que quer transformar a realidade do Piauí, mais ainda trazendo geração de emprego e renda, desenvolvimento e uma nova concepção social para o nosso Estado. Obrigado, coordenador Chico Lucas.